Ontem, quando, como vocês viram, né, foi recheado em todos os noticiários, todo mundo cobrindo, falando inclusive sobre a chacina que ocorreu no Rio de Janeiro, né? Tudo isso porque mataram um pai de família, porque colocaram, né, onde já se viu, aí veio a turma da Esperança, né, como vocês sabem, né, veio a turma, né, onde já se viu gente se compadecendo com as famílias, tal. Eu também me compadeço com as famílias, mas eu também me compadeço com as famílias de quem eles também tiraram as vidas, tá? Na frente de filhos, na frente de pais, na frente de mães, na frente de avós, entrando, invadindo casas, levando tudo que é seu, carro, tudo aquilo que você construiu para ter na vida. Os bandidos também fizeram questão de levar, inclusive, a vida de alguns também. Então, por mais que a gente fale, que a gente tente entender para qual caminho nós vamos, eu só vou falar uma coisa, porque supera a chacina da Candelária. Ok, assim, eu me compadeço mais uma vez, sabe? Mas existem dois caminhos na vida. Existe o caminho de você estudar, trabalhar, buscar a sua vida, se formar um homem de bem e uma mulher de bem também, porque tinha muita mulher envolvida também no esquema que infelizmente teve a vida rompida e ceifada, porque quando você escolhe ir para o crime, você sabe muito bem qual é o destino. Ou é a morte ou é a prisão. Um dos dois. E principalmente num momento como esse, tão agudo como foi ontem, e não vem me dizer porque matou muita gente inocente. Não mataram inocentes, tá certo? Porque eles estão nessa mega operação e nessa investigação há anos, sabendo realmente quem é. O Rio de Janeiro está entregue ao tráfico, o Rio de Janeiro está entregue aos bandidos, o Rio de Janeiro está entregue ao crime organizado, o Rio de Janeiro está entregue a esses caras que infelizmente fizeram da cidade maravilhosa e do Cristo Redentor que tem lá em cima, que graças a Deus tem o Cristo Redentor para dar uma apaziguada na história, porque talvez estivesse muito pior, mas nós sabemos exatamente como é que funciona lá tudo, sabe? Então eu acho que estava na hora de a polícia, ela ter, ou então a segurança pública do estado do Rio de Janeiro, ter uma questão mais efetiva, sabe? Ter uma prontidão ali. E volto a frisar, eu tô de preto hoje porque eu estou de luto, sim. Eu estou de luto não somente pelas famílias, inclusive, desses bandidos, tá? Mas bandido bom é bandido morto, mas também pelas famílias de muitos que eles tiraram a vida também. Inclusive, não poupando filho, não poupando mulher, não poupando marido, não poupando absolutamente ninguém, tá? E só com eles só existia um sinal e um momento, que é você pegar, apontar a arma e tirar a vida de alguém caso você não entregasse aquilo que eles queriam. E geralmente foi tudo aquilo que você trabalhou uma vida inteira para você conquistar. Ou seja, o seu carro, ou seja, a sua moto, ou seja, a sua joia, ou seja lá o que for. Eles simplesmente invadiam e tiravam. Eu estava em Cabo Frio, num final de ano, e o Juninho estava falando aqui, que inclusive ele estava em Niterói uma vez, e de repente veio aquela curriola de mais de 100 motos e simplesmente fazendo arrastão e levando tudo, porque são assim que eles agem. E isso aconteceu em Cabo Frio, mas não no hotel que nós estávamos hospedados. Os hotéis fecharam todos. Começaram a baixar as grades, sabe por quê? Porque essas 100 motos também, lá em Cabo Frio, eles simplesmente invadiram, eles estavam subindo, para vocês terem uma ideia, nos apartamentos dos hóspedes, começaram a fazer uma limpa geral dentro dos apartamentos. Então, vocês acham isso correto? Vocês acham que a gente tem que ficar refém, inclusive, dessa situação? Vocês acham que a gente precisa ficar refém desses caras ou dessas meninas, dessas mulheres, enfim, que existiu, inclusive, oportunidade? Não vem me falar que são, inclusive, vítimas da sociedade. Porque não são vítimas da sociedade, tá certo? São, na verdade, pessoas que escolheram o crime como profissão, como trabalho. E infelizmente, hoje, muitas mães, eu sinto muito pelas mães, eu sinto muito pelos pais, eu sinto muito pelos filhos que inclusive eles deixaram, mas eu não tenho pena, eu não posso sentir pela vida deles, que já tiraram a vida também de muitos também.
tá certo? E cada dia mais vão enfiando mais gente, vão colocando pessoas dentro desse crime e dessa engenhoca toda. Por isso, eu me compadeço sim, me compadeço com as famílias, sim, dos bandidos, sem dúvida alguma, mas me compadeço também com as famílias de quem eles tiraram as vidas também. Tá? E volto a frisar, independente se foi na frente de filhos, de mães, seja lá onde for, eles foram lá e mataram, assassinaram, mas game over, porque a brincadeira acabou. E agora, o Rio de Janeiro vai ficar cada vez pior. Escuta o que eu tô falando pra vocês, tá? E você que tem o hábito de ir pro Rio de Janeiro, toma cuidado. Toma muito cuidado, porque você nunca sabe quando você pode ser, inclusive, quando você pode ser atacado, tá? Então, vocês tomem cuidado porque isso vai virar uma loucura, tá? Então, infelizmente aconteceu isso, nós sabemos, mas alguém precisava fazer alguma coisa. Aí vem o governo falar, porque não precisava. Aí nós temos também o post que nós vamos mostrar de alguns, que teve inclusive até o próprio Bruno... Não foi o Bruno. Eu nem peguei, porque ninguém conhece. Eu peguei o Paulo Vieira, que a gente pode falar depois, enfim... Né, porque sempre aparece, depois que acontece essas coisas, a turminha, né, cadê os direitos humanos? Aí pedem os direitos humanos, tudo, mas na hora que estão fazendo aí toda enfim, o crime, né, enfim, ninguém faz nada. Aí na hora que o governo tenta agir, porque eu tentei uma comparação para fazer, por exemplo, com São Paulo, que é uma realidade aqui mais próxima da gente. Quando tentaram também acabar com a Cracolândia diversas vezes, criticaram tanto o governador, na época acho que foi até o João Dória, que tentou de todas as formas aqui, vários outros prefeitos também que já tentaram, né, em ação conjunta. E lá no Rio de Janeiro, não é de hoje que as facções dominam o Rio de Janeiro. Agora, não fazer nada, tá tudo bem pra você? Eu até falei pra você, eu vou contar uma coisa pessoal que discuti com a minha esposa ontem por conta disso, que ela falou, eles vão fazer isso, mataram um monte de gente e amanhã vai estar tudo de novo. Tudo bem, mas ninguém vai fazer nada, então tá entregue assim? Ninguém faz mais nada, tá entregue na mão deles, olha, o Rio de Janeiro é de vocês, quando vierem turistas pra cá, vocês podem assaltar, podem roubar, podem fazer o que quiser, façam arrastão, sequestrem pessoas inocentes, quebrem o vidro pra roubar a porra de um celular, enfim. Então... ninguém faz nada. Aí quando o governador faz, aí vem todo mundo criticar o governador. Está com as mãos sujas de sangue. Que mão suja de sangue? Fascista, que não sei. Eu nem gosto desse governador que tá aí, nem tem nem nada pra dizer. Mas pelo menos o cara tentou fazer alguma coisa. Como o Felipe disse, e eu vi também numa entrevista que ele deu, há mais de um ano que eles estão fazendo essa investigação. Então não adianta... eu não boto a minha mão no fogo pra não dizer que um ou outro que morreu ali podia ser algum inocente. Não tem como a gente saber, afinal, o número aí tem mais de 132, né? O governo dá um número, mas a população arrastou lá os corpos lá pro meio da rua, tinha mais de 50. Mas você olhando assim, obviamente a gente não gosta de julgar, mas você olha a cara de cada um, que é essa cena que você tá vendo aí, tem uma cena que eles estão todos descobertos pra facilitar, estão todos ali de cueca pra facilitar a família reconhecer, você olha, você vê, cheio de tatuagem, é palhaço, é carpa, é peixe, é não sei o que. É gente de bem, gente. Ah, faça-me um favor, né? Não, sem contar também as pessoas que foram identificadas, todas criminosas, todas ostentavam armas nas redes sociais, porque eu tava cobrindo pro Bate de manhã. E também tem um caso de 70 homens que tentaram ajudar um do comandante fugir do Comando Vermelho, ou seja, 70 homens se uniram pra ajudar o chefe fugir, e fugiu. Ou seja, não são pessoas de bem. Essas pessoas provavelmente morreram porque tava tentando ajudar a fuga. E todo mundo falando, cadê os direitos humanos? Cadê os direitos de nós? Tão lá, agora tão humanos, lá. Nós humanos. E eu me compadeço também com a família desses policiais que inclusive morreram também, sabe? Colocaram a própria vida na trincheira ali pra poder fazer acontecer e pra poder fazer essa limpa. Me desculpa, mas eu não posso compactuar com isso. Que me cancelem, façam o que quiserem, mas eu não vou assumir essa de que, ai, coitadinhos. Não, eles estão investigando, a gente tem que dar a César o que é de César, tá certo? Então existiu sim uma investigação há mais de um ano. Então quando eles foram atrás, eles já sabiam quem eles precisariam pegar. Mona. Ai, são tantas imagens fortes, né, Fê? Até a gente tava conversando aqui antes, o que eu falei é que eu sinto dó das famílias que ficam no meio desse fogo cruzado, sabe? São crianças, são senhores. Eu vi uma imagem muito forte de uma criança correndo com policiais
criança mesmo, não é um menininho, não. Uma criança mesmo correndo com policiais armados atrás. É essas cenas que pra mim me pega, sabe? Como eu conheço muitas pessoas que moram no Rio, que moram na favela e que não tem nada a ver com tráfico, com bandidagem, eu entendo eles, o que eles estão passando, mas você tá certíssimo em tudo que você falou. Só morreu quem é bandido. Por quê? Porque fugiu, né? Não se entregou, não deu documento, então... Eu também fico com dó dessas crianças, mas essas crianças também, Mona, é o dia a dia delas. Entendeu? Porque quando não é a polícia, é eles se matando entre eles, entendeu? Bem, né? E tá tudo certo, eles crescem assistindo gente morrendo, gente, sabe? Infelizmente, eu achei que tem que acabar mesmo com isso.